Salve, salve família, um grande abraço para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Giro Vascaíno, o canal das notícias do Vasco sempre em primeira mão para você. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre essa questão aí que Verratti ficou até 2026, iremos contar detalhes a respeito desse contrato que Verratti, a princípio, fica até final de 2026 com a camisa Cruz Maltina. Vamos falar também sobre a saída do lateral Leandrinho por empréstimo para o Al-Shabaab. E também sobre a situação do zagueiro Manuel Capasso. Que fim vai levar desse jogador? Ele vai continuar no Vasco ou ele irá ser negociado? Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês, para chegar aqui deixando o seu like, que é de mera importância, o seu gostei, avalia o nosso conteúdo de forma muito positiva, deixe o seu comentário aqui para saber a sua opinião, que é muito importante, que eu estarei te respondendo. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações também, que é importante. Estamos bem próximo de atingir os 10 mil inscritos e com a sua ajuda é de mera importância. Vamos lá, vamos falar sobre a questão aí do Leandrinho, lateral esquerdo, que hoje está na seleção sub-20 da seleção brasileira, está de saída do Vasco. Mas isso é momentaneamente porque no meio do ano ele retorna. Vamos dar detalhes sobre essa transação dessa situação. Para quem não sabe, o Al-Shabaab é a mesma equipe que era o do Paulinho, volante, Paulinho Paula, que veio para o Vasco no meio de 2023. E naquela oportunidade a 777, que eu gosto de apelidar, não havia pago a prestação da transferência desse jogador para a equipe árabe. Inclusive o Vasco temia que nesse início do ano recebesse um transfer ban, porque a equipe da Arábia Saudita queria realmente receber por esses valores. Eu não sei por como foi feito essa situação, mas chegou, talvez de intermediários, a proposta do Al-Shabaab para o Vasco em relação ao Leandrinho. Muito por conta que o Al-Shabaab se desfez do volante Cuéllar, que foi para o Grêmio. Então existe uma cota de estrangeiros e o Leandrinho entraria nessa cota. Inclusive também precisando de laterais, o Al-Shabaab viu como uma grande possibilidade. Lógico que sabendo que o Vasco devia à equipe saudita, então eles fizeram um negócio. Como que vai ser esse montante do modo geral? 50% da dívida, que dá em menos de 3 milhões de reais, vai ser abatido no negócio. Os outros 50%, que ficaria um pouco mais de 2 milhões e 900 mil reais, o Vasco terá que pagar no meio do ano para o Al-Shabaab. Inclusive, o pagamento de empréstimo vai girar ali um pouco mais de 3 milhões em relação ao Vasco. Inclusive, o Vasco vai receber essa quantia. Eu, por mim, se realmente o Vasco ainda vai ter que pagar 50% ainda da dívida do Paulinho, no meu modo de ver, já colocaria isso dentro do pacote para você não precisar nem pagar. Porque sabendo que você vai talvez pegar um dinheiro através do empréstimo do Leandrinho, mas depois futuramente você vai ter que pagar a equipe saudita, então já faria o bem bolado ali e já conseguiria. O Vasco tentou colocar uma questão de passe fixado no entorno de 5 milhões de dólares, que eu acho muito pouco pelo que o Leandrinho pode desempenhar em questão de técnica, de qualidade e até mesmo oportunidades, que Leandrinho é um jovem promissor, é um jogador de seleção brasileira de categoria de base, então isso se valoriza muito ao atleta. E quando ele teve oportunidades no ano passado muito com Rafael Paiva, ele conseguiu ter muito resultado e ajudou muito a equipe naquelas séries invictas que estava tendo no mês de agosto, mas depois começou a oscilar como qualquer tipo de jogador promissor, isso é normal. Então o Leandrinho está indo para a equipe saudita até o meio do ano, até porque o calendário do campeonato árabe é o mesmo da Europa. Sempre termina de um meio da temporada para acabar no outro. Então até maio o Leandrinho está no Al-Shabaab. Inclusive, falar sobre um lateral, nós falamos sobre a situação de Manuel Capasso. E parece que a situação do Manuel Capasso não tem um fim. A novela se estabelece. Por quê? Existia um interesse e existe ainda o interesse do Vasco em relação à jovem promessa uruguaia, o Brian Rodrigues.
Inclusive, havia se noticiado, até mesmo imprensa brasileira e mexicana, que o Vasco poderia envolver dinheiro e mais o passe fixado do Manuel Capasso na transação. Só que o América do México vem relutando bastante em relação a isso, inclusive querendo mais dinheiro do que deveria, até porque o América do México não tem a necessidade de vender atualmente o jogador, que é uma peça importante para o técnico brasileiro André Jardine. E parece que o Manuel Capasso vai receber a oportunidade do técnico Fábio Carille, que enxerga com bons olhos de dar oportunidade nesse início do Campeonato Carioca. Para quem não sabe, Manuel Capasso foi conhecido por aquela entrega paçoca para cima do Pedro num clássico contra o Flamengo. Até ali, antes disso, ele estava até indo bem jogando contra os times pequenos, mas aquilo ali deixou a mancha em relação ao futebol dele. Ele foi para o Olímpia do Paraguai, se sagrou destaque, foi campeão paraguaio com o Olímpia. O Olímpia quis comprá-lo, mas o Vasco colocou talvez alguns empecilhos em relação a não vender o Manuel Capasso naquele momento, e ele retornou ao Rio de Janeiro, e isso juntamente com os seus empresários tentam buscar um novo clube. Manuel Capasso tem um contrato até final de 2025 e o Vasco tenta buscar fazer negócio para pelo menos conseguir algum valor na época que a 71 trouxe ele do Atlético Tucumã. Então vamos ver se realmente Fábio Carille vai dar outras oportunidades para Manuel Capasso, e se isso acontecer, que espero que ele consiga aproveitar essas oportunidades para pelo menos garantir ou continuidade no Vasco, ou até mesmo ele conseguir para ir para outro clube. E agora a gente vai falar sobre a questão aí do Verratti, o nosso pirata, que inclusive fez 2 gols ontem contra a Portuguesa na goleada em São Januário por 4-1. Verratti sacramentado, a novela acabou. Realmente Verratti fica até o final de 2026. O que acontece em relação ao contrato do Verratti? Já existia um contrato amarrado na época da 777 em relação ao próprio Verratti. Inclusive, na renovação de contrato que a própria empresa americana fez, já aumentando o seu salário pelo destaque que ele teve desde quando ele veio no meados de 2023 até o final de 2023, fazendo gols que ajudou o Vasco a não cair para a Série B, havia um gatilho que a 777 fez uma valorização salarial e estendeu o contrato dele. Atualmente o contrato do Verratti já era para 2026, mas tinha como opção de metas ele bater em 2025 para renovar automaticamente. Não vai existir essas metas, o contrato dele realmente vai até o final de 2026, ele vai receber um aumento salarial, gira em torno de menos de 800 mil reais, e a novela acaba por aí. Porque como ele desmentiu no jogo contra o Madureira quando ele fez o segundo gol, essas situações que os jornalistas estavam propagando em relação que ele queria ganhar mais de R$1 milhão. Então a novela foi encerrada, o Pirata está aí, até 2026 ele é nosso, e se alguém quiser talvez cogitar a possibilidade de contratar ele, vai ter que pagar uma multa bem gorda para tirar o nosso centroavante da colina. Então, essas são as notícias do Vasco aqui no canal Giro Vascaíno. Gostaria que você deixasse o seu comentário aqui a respeito de tudo que você ouviu e viu a respeito dessas notícias, e sua opinião ela é muito importante aqui no canal. Então, gostaria que você deixasse o seu comentário aqui na parte de baixo. E se você é novo aqui no canal, gostou da nossa opinião, gostou do nosso bate-papo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que é muito importante para o YouTube poder te notificar quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de conteúdo, seja live ou vídeo. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós iremos resumir basicamente o que aconteceu no dia de hoje e já pensar no próximo adversário, Maricá, na quarta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. Um grande abraço para todos vocês, saudações vascaínas, e uma ótima noite a todos, bom descanso.